Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus, especialmente o livro do Apocalipse. E o estudo de hoje está baseado em Apocalipse no capítulo 20, que tem como título Os 1000 anos. No estudo anterior, nós vimos o assunto referente à volta de Jesus. E quando este evento ocorrer, todos os habitantes da terra terão tomado a sua decisão. Restarão apenas dois grupos: aqueles que receberão o selo de Deus e aqueles que receberão a marca da besta. Para os selados de Deus será um momento de grande alegria, pois será a consumação da bendita esperança. Mas para os que receberão a marca da besta será um momento de grande desespero. Nós teremos que escolher em que grupo queremos estar. Após a volta de Jesus, começará o período que nós chamamos de milênio, ou os 1000 anos, né? No estudo de hoje, veremos o que ocorrerá durante este período. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou a respeito de duas ressurreições. Nós encontramos isso em João 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, essas duas ressurreições também são chamadas de primeira ressurreição e segunda ressurreição. A primeira irá ocorrer na volta de Jesus e a segunda no final dos 1000 anos. Por isso é que o anjo falou para João em Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Mas que acontecimento então vai inaugurar o milênio? Quando que o milênio vai começar? Apocalipse 1,7 nos dá uma dica, diz o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Apocalipse 19:1 também nos dá outra orientação. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são de nosso Deus. E em Apocalipse 24, lemos o seguinte: vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Bom, de acordo com esses versos, o que a gente pode concluir é que a volta de Jesus iniciará o milênio. E o quinto reino profetizado por Daniel terá o seu início. Nós encontramos em Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, o Deus da terra suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Por ocasião da volta de Jesus, todos os seres humanos que já passaram por esta terra estarão divididos em 4 grupos: os salvos mortos e os salvos vivos, os ímpios mortos e os ímpios vivos. Vamos verificar agora o que acontecerá com cada um destes grupos. O que acontecerá com os salvos mortos? Em 1 Tessalonicenses 4,16, nós lemos o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, de acordo com esse versículo,
os que estavam mortos, os salvos, eles vão ressuscitar por ocasião da volta de Jesus. Jesus volta, né? Vai ser soada a trombeta do arcanjo, e aí os que estavam mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, ou seja, farão parte da primeira ressurreição, certo? E o que acontecerá com os salvos vivos? Em 1 Tessalonicenses 4,17, nós lemos o seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ok? E em 1 Coríntios 15, do verso 51 a 54, nós encontramos o seguinte relato: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é imortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ok? Então, os salvos vivos, eles serão reunidos junto com os salvos que ressuscitaram e juntos subirão para encontrar Jesus nos ares. Com os corpos glorificados, nunca mais sofrerão por causa do mal. Viverão eternamente com Jesus. Ok? Então, os que estiverem mortos, os salvos ressuscitam. Os que estão vivos vão ser transformados. E esses que ressuscitam, eles já ressuscitam com um novo corpo totalmente glorificado. E aí, então, esses dois grupos se reúnem e, através da ação dos anjos, eles são elevados até os ares para encontrar com Jesus. Porque Jesus, eu falei em estudo anterior, ele não vai mais colocar o pé nessa terra enquanto ela não for purificada. Ou seja, o encontro dos salvos será com Jesus nos ares. Aí então vai ocorrer aquela viagem que nós falamos no estudo passado, né? A viagem estelar até os céus, que vai durar cerca de uma semana, ok? E se cumprirá a promessa também que Jesus fez antes da sua morte para os discípulos, que nós encontramos lá em São João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também, né? Então os salvos todos juntos irão para os céus para passarem o milênio lá com Jesus, ok? E o que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? De acordo com 2 Tessalonicenses 2, do verso 8, nós encontramos o seguinte relato: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ok? Ou seja, quando Jesus ele estava falando sobre os últimos acontecimentos lá no Monte das Oliveiras para os discípulos, ele falou que os últimos dias elas seriam comparados ao tempo do dilúvio e como Sodoma e Gomorra, de acordo com o que está lá em Mateus 24, de 37 até o 39, e Lucas 17, 28 a 30. No primeiro caso do dilúvio, né, as pessoas pereceram por meio da água. E no segundo caso, as pessoas pereceram por meio do fogo, quando desceu fogo do céu e queimou Sodoma e Gomorra.
Agora, aqui no aparecimento de Jesus pela segunda vez, os ímpios serão destruídos pelo sopro da sua boca, certo? Porque ninguém que é pecador pode permanecer na presença de Deus, que a sua glória fulmina a todos os pecadores, né? Como os salvos já estarão transformados, então eles não mais terão esse problema, certo? E o que acontecerá com os ímpios que estão mortos? Apocalipse 25 nos diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, ok? Então, os ímpios estão mortos e vão continuar mortos até o final dos 1000 anos. Mas Jesus falou que um grupo especial ressuscitaria para vê-lo voltar. Em Mateus 26, 64, nós encontramos o seguinte: respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E João também falou desse grupo, Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Ou seja, os que crucificaram a Jesus, eles vão ressuscitar somente para vê-lo retornar. Depois eles irão morrer novamente e junto com os demais ímpios aguardarão o final do milênio, quando então eles ressuscitarão para receber para receber a morte eterna. Ou seja, os ímpios mortos permanecerão mortos até o final do milênio, quando ocorrerá a segunda ressurreição, para eles então receberem a sua recompensa, certo? Então, a primeira ressurreição ocorre antes da volta de Jesus, que quem fizer parte da primeira ressurreição estará salvo, e a segunda ressurreição ocorre após o milênio, os 1000 anos, que então esses que fizerem parte dessa ressurreição estarão perdidos, mas para que eles recebam a recompensa das suas obras, eles vão ressuscitar e vão comparecer perante Deus, né, para receberem a sua sentença final. E o que acontecerá com Satanás no momento da volta de Jesus? Apocalipse 20, de 1 a 3, nos diz o seguinte: então eu vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ou seja, após as 7 últimas pragas, o planeta estará totalmente desolado, totalmente destruídos, e todos os mortos ímpios, eles não vão ressuscitar. Então não vai haver ninguém no planeta, né? De acordo com Jeremias 4, 23 e 26, ele diz o seguinte: olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros se estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ou seja, essa profecia que Jeremias escreveu é referência justamente a esse período dos 1000 anos, quando Satanás estará aqui nessa terra totalmente desolada. Os ímpios estarão todos mortos e Satanás não terá mais ninguém para tentar. Ou seja, essas correntes são circunstanciais, porque ele ficará preso a este planeta junto com seus anjos durante os 1000 anos. Ou seja, como ele não vai ter ninguém para tentar, ele vai estar como que se estivesse aprisionado, certo?
Mas ele será solto dessa prisão circunstancial por um pouco tempo e ainda irá agir novamente. Satanás vagará pela terra deserta, assim como era prefigurado pelo bode Azazel no dia da expiação. E todos os pecados cometidos pelos salvos que foram confessados cairão sobre ele, né? Em Levítico 16, no verso 21 e 22, nós encontramos o seguinte relato. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Okay? Então, esse ato aqui de enviar esse bode para o deserto é uma prefiguração do que vai ocorrer quando Satanás estiver nessa terra totalmente destruída. E o que acontecerá com os salvos durante o milênio? O que eles estarão fazendo? Porque os salvos eles vão habitar essa terra aqui depois que ela estiver restaurada. Mas eles vão passar 1000 anos no céu com Jesus. E o que eles estarão fazendo lá? Apocalipse 24 diz o seguinte: vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, os salvos estarão no céu fazendo parte da segunda fase do juízo, né? Eles estarão reinando com Cristo e eles estarão examinando os livros aonde está registrado todos os atos dos perdidos. Deus mostrará a sua justiça ao condenar cada pessoa não salva. É nessa fase que ocorre o juízo judicativo ou comprobatório. 1 Coríntios 6, 2 e 3 fala sobre esse juízo, diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida, certo? Mas o motivo desse juízo não é definir quem está salvo ou quem está perdido, porque isso ocorreu durante a primeira fase do julgamento, o juízo investigativo. Nós já estudamos sobre isso, né? Que Jesus está realizando agora. Mas esse juízo é para esclarecer aos santos o motivo da sentença divina, para que os salvos saibam por que fulano ou cicrano não está aqui no céu, né? Para que a justiça de Jesus seja confirmada. O que ocorrerá com os ímpios ao final do milênio e o que Satanás fará? Em Apocalipse 20, do verso 5 e 7 a 8, lemos o seguinte: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Ou seja, ao final do milênio, Satanás ainda tentará enganar os ímpios quando estes ressuscitarem, instigando-os a pelejarem contra Jesus e os salvos, que descerão do céu na cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, neste momento, todos estarão na presença de Deus, os salvos, que estarão dentro da Nova Jerusalém, e os ímpios que estarão fora dela. Né? E então, neste momento, Deus vai então mostrar a sua justiça, e todos irão
reconhecer que Deus foi justo com a sentença que deu para cada um. Ok? Como terminará a história do pecado e do mal em nosso planeta? Em Apocalipse 20, do verso 10 ao 12, lemos o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos então foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, 14 e 15, nós lemos o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, todos os ímpios, eles serão destruídos. Deus, ele precisa destruir o pecado. Mas como as pessoas não quiseram deixar o pecado, elas serão destruídas juntamente com ele. Apocalipse 21, verso 1 ao 5, então nos traz uma ótima mensagem. Diz o seguinte: eu vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus queridos, um dia todo esse mal vai ter o seu fim. E o fogo que destruirá o mal purificará a terra, de acordo com 2 Pedro 3,12. Este fogo, ele é eterno em suas consequências, ou seja, não vai viver queimando eternamente por toda a eternidade sem fim, não. Ele não ficará queimando nessa situação, mas queimará até cumprir o seu propósito. Por exemplo, no fogo eterno, o exemplo que nós temos na Bíblia de fogo eterno foi aquele que destruiu Sodoma e Gomorra. Já lá no livro de Judas, no verso 7, nós encontramos isso. Elas não estão queimando até hoje, mas elas foram totalmente destruídas. E assim então, como Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno, no final dos dias, o mundo todo será destruído pelo fogo eterno, junto com todo o mal, né? E finalmente o mal terá o seu fim. E nós temos a certeza de que nunca mais se levantará novamente. Em Naum, capítulo 1, verso 9, nós encontramos um relato sobre isso. Nós viveremos felizes, sem nenhuma sombra de pecado, sem tristeza, sem lágrima, nem dor e nem a morte. Agora nós precisamos decidir de que lado nós queremos estar quando Jesus voltar. E esse aqui é o meu apelo, como eu sempre faço ao final de todos os nossos estudos. Queridos, agora é o tempo de nos prepararmos se nós queremos estar na eternidade com Jesus. Então, que Deus te abençoe, que você busque conhecer cada vez mais sobre essas mensagens maravilhosas. Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar para este evento. Então, a minha oração é que você
aceite esse convite de salvação que Jesus oferece a todos nós. Por enquanto, ainda temos a chance de aceitar, mas vai chegar um tempo em que não vai mais haver essa possibilidade. Então, querido, que você se decida ao lado da verdade, ao lado de Jesus. Fique com Deus e até a próxima.